Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Algébrica. O título da nossa aula de hoje é Adolescência em Geometria Algébrica, Espaços Localmente Anelados. Que diabo de títulos é esse, né? Bom, nessa playlist, nessa sessão de aulas, né, nessa sequência de aulas que a gente está estudando, a gente viu como dotar o espectro primo de uma topologia e depois gastamos um bom tempo dotando esse espectro primo de uma estrutura de espaço anelado. E para isso nós construímos um feixe de anéis canônico que dava uma estrutura a esse espectro primo de um anel fixado, uma estrutura de espaço anelado. E aí nós exploramos várias das propriedades que esse feixe tem, muito legais, muito bonitas na verdade. Vimos alguma similaridade com o caso clássico, né? Olhando para o anel de coordenadas. E o nosso objetivo, na verdade não o nosso, né? É o nosso objetivo também, mas quando Grothendieck construiu essas coisas, lembra que eu comecei essa playlist explicando que um dos nossos objetivos nessa nossa sessão de geometria algébrica é um dia falar de esquemas. E a transição de estudar o espectro primo para esquemas vai passar por uma estrutura chamada espaço localmente anelado, que é a gente estudar espaços anelados, ou seja, espaços topológicos que estão munidos de um feixe de anéis. Nós vimos, né, os espaços anelados no fim nas últimas aulas, né, lá da seção de categorias e feixes, como exemplo de espaços sobre uma categoria. A gente vai estudar alguns espaços anelados com uma propriedade específica. Uma propriedade que, na verdade, nós observamos que tanto os conjuntos algébricos quanto o espectro primo de um anel, quando olhados como espaços anelados, ambos têm essa propriedade, que é o stalk ser um anel local. Tá? Então, nessa categoria de espaços anelados, ou seja, na categoria dos espaços topológicos que são munidos de um feixe de anéis, ou seja, ele sempre tem um stalk, a gente vai estar interessado numa subclasse dessa, ou numa subcategoria dos espaços anelados cujo o stalk em cada ponto é um anel local sempre, né, para todo ponto, para melhor assim dizer. Tá? E aí no futuro nós vamos ver que um esquema é um tipo especial de espaço localmente anelado. Tá? A ideia basicamente é que ele localmente você pode colar ele. Um esquema é uma colagem de espectros primos de anéis. Tá? Enfim, estou falando bem de maneira por cima aqui, até porque não é nosso objetivo agora falar de esquemas. A gente vai inserir uma playlist para isso no futuro, só para isso. Enfim, né, pelo menos é o meu desejo, né, minha vontade. Mas é mais ou menos por isso que eu estou chamando isso aqui de adolescência. Tá? Porque a gente está numa fase de transição agora. Essas aulas, a partir de hoje, a gente vai voltar a falar do espectro primo, sim, mas dentro desse contexto de vê-los como um exemplo de espaços localmente anelados, tá bom? Então, eu fiz essa tradução, talvez não seja tão clássica. No inglês, o espaço localmente anelado tem esse nome aqui, ó, Locally Ringed Spaces, tá bom? Então aqui está o espaço anelado e aqui está o localmente. Talvez uma tradução razoável seria também espaços anelados locais. Também é uma tradução razoável que a gente poderia chamar assim, tá? Mas como não tem muito material em português, em geometria algébrica, principalmente nesse contexto mais avançado, digamos assim, né? Com essa linguagem mais categórica, a gente vai falar ou espaços localmente anelados ou espaços anelados locais. Eu prefiro espaços localmente anelados, mas assim, é só uma preferência mesmo. Alguns livros falam espaços anulares também, tranquilo, tá? O nome não vai ser o nosso principal problema. Então, só lembrando que, antes de definir o que é um espaço localmente anelado, só lembrando que quando a gente definiu o que era um espectro primo,
eu tinha um anel R e nós construímos nesse conjunto aqui uma topologia, certo? A topologia de Zariski, e nós munimos esse espaço topológico de um feixe de anéis, tá? Que a gente agora sabe muito bem como ele se comporta. Nós mostramos, por exemplo, que o Stalk em qualquer ideal primo é isomorfo à localização de R por esse ideal primo, tá? Então, em particular, se o Stalk é a localização de um anel, a localização por um ideal primo sempre é um anel local, tá? Essa o nome é localização, justamente, uma das ações é justamente essa, certo? Então, a gente vai agora, já que isso aqui é um exemplo de espaço anelado que tem essa propriedade, a gente vai destacar e dar um nome especial para todos os espaços anelados que possuem essa propriedade, qual seja o Stalk em cada ponto ser um anel local, tá? Ser um anel local, ou seja, ele ter um único ideal maximal. Então é assim que a gente define um espaço localmente anelado, tá? A gente supõe então que eu tenho um espaço anelado qualquer agora. Então isso aqui está me dizendo o quê? Só para nós relembrarmos. Isso aqui está me dizendo que eu tenho dois tipos de informações. Eu tenho uma topologia em X e eu tenho um feixe que sai da categoria dos índices aqui dessa topologia e vai nos anéis, de modo que isso aqui é um feixe, é um funtor, tá? Isso aqui é um feixe, ou seja, isso aqui é um funtor com as propriedades de injetividade e colagem, tá bom? Isso aqui é só um parênteses, tá? Só para lembrar o que dá a estrutura de espaço anelado para esse espaço topológico, tá? Então, dentro dessas exigências, nós dizemos que esse par é um espaço, localmente anelado se o que acontece se o Stalk de OX no ponto P, lembra que na categoria dos anéis, grupos abelianos, módulos, enfim, essas categorias algébricas, o Stalk sempre existe, certo? Nós provamos isso, né? lá na seção de categorias e feixe, tá? É sempre possível construir esse Stalk, tá bom? E ele sempre é um anel, ele carrega a estrutura da categoria onde ele está, né? E nesse caso é um anel. Então, ele pode ser um anel local ou não. Bom, para ser um espaço localmente anelado, nós vamos exigir que o Stalk em cada ponto, isso aqui é um anel local, para todo P no espaço topológico X, tá? Então essa é a definição de espaço localmente anelado, tá? E aí nesse caso, quando eu tenho um espaço localmente anelado, a gente vai criar, né? Talvez seja a melhor palavra, a gente vai criar, ou nós vamos denotar esse único ideal maximal de uma maneira bem sugestiva, tá? Neste caso, ou seja, sendo isso daqui satisfeito, para cada ponto P no espaço topológico X, denotamos por notação clássica, um Nzinho, pensa nele gótico, né? XP, como sendo o único ideal maximal. O único ideal maximal do Stalk de OX no ponto P, tá? Beleza? Então essa é uma notação clássica. Essa aqui é uma notação clássica para o único ideal maximal de OXP, tá? Então em particular, esse único ideal maximal é o complementar dos elementos invertíveis do Stalk, certo? O MXP é justamente o conjunto de todos os elementos que estão no Stalk, exceto os elementos invertíveis desse anel, tá? Então isso aqui é uma propriedade clássica em anéis locais, né? Um anel é local se somente se o complementar dos invertíveis forma um ideal e esse vai ser o único ideal maximal dele.
Tá bom? E aí, por fim, só para a gente dar nome às coisas tudo de uma vez, já que isso daqui é um ideal maximal desse anel local, eu posso olhar para o corpo residual desse anel local. Aqui é por definição, denotamos por... Eu vou tentar fazer um kappa aqui, tá? Kappa XP, como sendo esse quociente aqui, ó. Isso aqui é um corpo, com certeza, porque é o quociente de um anel local, de um anel por um ideal maximal, e na verdade é o seu único ideal maximal. Esse corpo é chamado, isso aqui a gente denota para cada ponto, PX, né? E é chamado corpo residual. Corpo residual de X em P. Tá? Ou o corpo residual do anel local de X em P, tanto faz aqui ao que você está se referindo. Tá? Isso tudo está intrinsecamente conectado. Tá bom? Então a linguagem clássica tem anéis locais. Né? Toda vez que você tem um anel local R com um único ideal maximal M, esse quociente R por M é chamado corpo residual desse anel local. Tá bom? E aí, em álgebra computativa a gente faz muita coisa com isso. Tá? E aqui isso vai ter um papel importante também. Tá bom? Então, antes de enunciar algumas proposições e ver o que acontece, vamos dar alguns exemplos, então, dentro daquilo que nós já vimos. Bom, então a título de registro, só para deixar claro, nós já vimos mais ou menos que isso é verdade, foi até o que motivou a definição, mas ó, se eu tiver um anel R, como o estoque do feixe, estrutura do espectro, é isomorfo à localização de R em P, que é R em P, que é um anel local, para todo P no espectro, como isso aqui é verdade, então o espectro primo de um anel é um exemplo, e eu diria o principal exemplo, de um espaço localmente anelado. Certo? Não problema, né? Beleza? E aí o corpo residual desse espaço, nesse caso aqui, para cada P ideal primo no espectro, o que a gente tem? Ó? O corpo residual do espectro de R em P, isso aqui, por definição, é isso. Que seria o M, né? O espectro de R em P. Mas por causa desse isomorfismo aqui, ó, isso daqui é isomorfo à localização, ao quociente de RP pelo único ideal maximal do RP, que é o ideal gerado por P aqui dentro da localização. Tá? Isso aqui já é isomorfo, por exemplo, ao corpo de frações do R quocientado por P. Tá bom? O resultado clássico lá em álgebra computativa não é tão difícil provar isso. Tá bom? Então, o corpo residual do espectro num ponto é o corpo de frações de R quocientado por P. Tá bom? Um exemplo bem legal. Beleza, pessoal? Isso vale para cada ponto no espectro primo de R. Tá? Acho que por enquanto é tudo que a gente pode dizer de legal. E aí um outro exemplo interessante é esse daqui. Ó. Se a gente supõe... Vamos lá para a parte clássica. Supõe que eu tenha uma variedade... um conjunto algébrico. Eu tenho um conjunto algébrico e um conjunto algébrico afim, né? Como ele está no NK. E aqui, por segurança, eu vou pedir que o corpo K seja algebricamente fechado. Tá bom? Provavelmente a gente vai precisar disso. Vou colocar assim, com, né? Com, aí aqui não de plural, não. Com isso acontecendo. Desse modo, eu posso considerar um feixe de funções regulares, né? Considere o feixe
Considere OX o feixe de funções regulares em X, que é um feixe de K-álgebra, né? Um feixe de funções, em particular um feixe de anéis. Funções regulares em X, sobre X. Tá? Nesse caso, se eu tenho esse feixe de funções regulares, nós já vimos que para cada ponto P nessa variedade, ou nesse conjunto algébrico, melhor dizendo, a gente tem que o OXP, nós vimos que isso aqui é a localização, era isomorfo, a localização do ideal pelo ideal desse ponto, tá? O ideal maximal associado a esse ponto, tá bom? E isso aqui é um anel local, porque é a localização do anel de coordenadas de x por esse ideal maximal, tá? Do anel K de x, beleza? Então, que é um anel local. Isso para qualquer ponto, que é um anel local. E é um anel local, tá? Beleza? E para cada ponto P em x, né? Então, logo, quando eu olho para o conjunto algébrico munido desse feixe de funções regulares, que é um feixe de K-álgebras, em particular um feixe de anéis, isso aqui é um espaço localmente anelado. Tá? E além disso, olha só que legal, além disso, a gente pode recuperar esse estoque via o espectro do anel de coordenadas. Ó. Além disso, o que acontece? Ó? Se eu considerar um ponto P em X, que é o conjunto algébrico, então nós já vimos que o estoque de OX em P é essa localização, tá? Kx por esse ideal maximal, tá bom? Só que isso aqui é um anel, né? Um anel de coordenadas de x, isso aqui é um ideal maximal, em particular primo. Isso aqui é uma localização da forma RP. Isso daqui também é isomorfo, então, se eu olhar para o feixe do espectro primo do anel de coordenadas e pegar o estoque disso nesse ideal maximal, tá? Ix de P. Então, a gente pode enxergar para cada ponto, e isso tem a ver com o fato que nós já vimos que os pontos de conjuntos algébricos estão bionivocamente associados a ideais maximais do seu anel de coordenadas. Então, não é muito surpresa que isso aconteça. Apesar de ser bonito, né, embora seja bonito essa propriedade, mas não é surpreendente, porque já era esperado mesmo, tá? Já que os pontos no conjunto algébrico são naturalmente associados a ideais maximais do anel de coordenadas, tá bom? Então, de fato, olha que legal. O estoque do feixe de funções regulares num ponto P do conjunto algébrico X é a mesma coisa que o estoque do espectro primo do anel de coordenadas desse conjunto algébrico no ideal maximal associado a esse ponto P, tá bom? Nós vimos que a bijeção que existe, o homeomorfismo que existe entre X e o conjunto dos ideais maximais é dado justamente por essa função Ix, né, que associa o ponto P ao ideal maximal associado, ao único ideal maximal associado a esse ponto, tá bom? E vice-versa, se você pegar um ideal maximal qualquer do espectro primo do Kx, ele é da forma Ix de P, aqui a gente precisa do coeficiente algebricamente fechado, né, para todo o ideal maximal ser dessa forma, e aí se ele está associado a algum ponto do conjunto algébrico, o estoque em qualquer ponto, em qualquer ideal maximal, que são os pontos fechados, vão ser exatamente o estoque no ponto do conjunto algébrico associado a esse ideal maximal que você tomou inicialmente. Tá? Então é uma ida e uma volta. Beleza, pessoal? Já que todos os ideais maximais do espectro primo de cada x, ou do anel de coordenadas de x, são dessa forma. Beleza? Então, dois exemplos bem legais. Né? Aqui um pouco mais geral, dentro do contexto do espectro primo, e aqui trazendo a linguagem clássica para esse contexto aqui, e a gente consegue reescrever várias coisas usando essa nova linguagem agora. Beleza? Ótimo! E aí agora, assim como nós vimos que eu tenho a categoria dos espaços anelados, que são formadas por coisas que conectam os espaços topológicos e coisas que conectam os feixes envolvidos, a gente quer dar um jeito de fazer espaços localmente anelados conversarem entre si. Então,
Nós gostaríamos, então, assim, um jeito de fazer dois espaços localmente anelados conversarem, como eles são espaços anelados em si mesmo, né, tem uma estrutura de espaço anelado subjacente, esse morfismo de espaços localmente anelados tem que ser um morfismo de espaços anelados, porque eles também são isso. Agora tem que ter alguma propriedade a mais que capture essa propriedade a mais que nós exigimos sobre os anéis locais. E aí vai entrar em cena uma coisa chamada morfismo local de anéis, que é um morfismo entre anéis locais que preservam esses únicos ideais maximais que estão tanto no domínio quanto no codomínio, tá bom? Então, motivado por essa linguagem que nós já temos na álgebra computativa, os morfismos locais, a gente vai exigir essa propriedadezinha a mais para que a gente possa falar, então, de dois espaços localmente anelados conversando entre si, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos definir o que é um morfismo de espaços localmente anelados. Então, vamos supor que eu tenha dois espaços localmente anelados e eu quero fazer esses caras conversarem. Espaços localmente anelados. Tá bom? Bom, então como eu disse, se eu quero um morfismo entre espaços localmente anelados, como eles já têm uma estrutura subjacente de espaço anelado, não adianta eu esperar que esse morfismo seja outra coisa menos do que um próprio morfismo de espaços anelados, né? Essa estrutura de espaços anelados, elas têm que conversar. Tá bom? Então, nós vamos dizer que um F sustenido entre x, OX e y, OY é um morfismo de espaços anelados. Opa! É isso, tá certo. Espaços localmente anelados. Vou frisar aqui, localmente. A gente vai acrescentar essa exigência. Ele vai ser um morfismo de espaços localmente anelados se... Então, olha só, não adianta esperar que a natureza desse morfismo não seja um morfismo de espaço anelado. Então, a primeira coisa é que isso aqui tem que ser um morfismo de espaço anelado, né? Se isso daqui é um morfismo de espaços anelados, isso quer dizer o que então? Bom, só um rascunho aqui. Isso quer dizer então que eu tenho um par de uma função contínua entre x e y, certo? Isso aqui é uma função contínua que conecta os espaços topológicos subjacentes, e eu tenho um morfismo de feixes entre o feixe OY e o feixe induzido por f em OX, tá? Que basicamente é o quê? É uma coleção de morfismos de anéis entre as seções correspondentes, certo? Para cada U aberto em X, aberto em Y, para cada U aberto em Y, eu tenho um morfismo de álgebras, ou de anéis, desculpa, morfismo de anéis. Porém, eu preciso fazer, eu quero exigir, né? Se isso aqui acontece, eu quero exigir alguma coisa a mais para diferenciar um morfismo de espaços localmente anelados do que ele já era. Um morfismo de espaços anelados, tá? E aí, o que determina um espaço ser localmente anelado é o seu stalk. É o stalk ser um anel local ou não. É isso que determina. Nós já sabemos, pela hipótese aqui, na definição, que se eu pegar para cada ponto P em X, ó, o f de P está em Y, tá? E eu sei que o OXP é local e o OYF de P é local. É um anel local, tá? Agora, a gente tem que pedir alguma coisa para acrescentar alguma condição que envolva esses caras, tá? São esses caras que dizem se um espaço anelado ele é localmente anelado ou não, tá bom? E aí, logo, não tem como não lembrar que cada morfismo de espaços anelados, nós já vimos que ele induz um morfismo entre os stalks, tá bom? Então, nós já vimos que para cada ponto P em X,
para cada ponto P em X, nós temos esse morfismo aqui, ó, que nós chamamos lá atrás do F sustenido P, que sai do OY F de P e vai no OX P. Isso daqui, ó, independente se o espaço é localmente anelado ou não, esse morfismo que faz isso daqui, ó, que pega aqui um germe V alfa, será que alfa é a mesma coisa? Bom, pode ser alfa por enquanto. No ponto F de P, esse morfismo era definido assim, ó. Ele pega o aberto de Y que contém F de P e leva aqui no F a menos 1 de V, que agora é um aberto de X que contém P, e leva no F sustenido V de alfa. Isso aqui agora no ponto P, tá? Nós vimos que a gente sempre tem isso aqui, é sempre um morfismo de anéis. E é chamado morfismo de anéis induzido no Stokes, desse morfismo de espaços anelados, tá bom? Agora, olha só, quem são os personagens principais desse morfismo? São exatamente os Stokes, tá bom? E aí, para a gente dizer que algo vai ser um morfismo de espaços localmente anelados, a gente vai exigir que isso aqui seja um morfismo local de anéis, tá? Então, para cada ponto P em X, isso daqui é um morfismo local de anéis. Ou seja, para não ter dúvida, ou seja, para quem nunca viu o que é um morfismo local de anéis, quer dizer o seguinte: se eu olhar para a imagem inversa desse morfismo do ideal maximal daqui, vou colocar assim, ó, menos 1, tá? É a imagem inversa desse cara, do ideal maximal daqui, isso tem que ser igual ao ideal maximal daqui. Tá bom? Ou, de maneira equivalente, vocês podem provar isso em álgebra computativa no exercício clássico, isso é equivalente a pedir que a imagem do ideal maximal daqui, MY F de P, está contido no ideal maximal MXP, tá? Isso aqui tem que acontecer para todo P em X, tá bom? Então, essa é a exigência que nós vamos fazer para que um morfismo de espaços anelados seja considerado um morfismo de espaços localmente anelados. Eu tenho que ter um morfismo de espaços anelados e entre os Stokes eu tenho que ter um morfismo local de anéis, tá? Pode parecer algo meio inocente, que não tem tanta razão de ser, mas nas próximas aulas a gente vai ver o quanto essa condição é importante para a gente fazer algumas coisas, tá? Inclusive relacionadas a morfismos entre espectros primos entre anéis potencialmente diferentes. Não vou falar também muito para não estragar a surpresa lá na frente, mas vai ser uma condição bem importante, tá bom, gente? E aí, a partir disso, a gente vai definir algumas coisas, tá? A gente vai definir uma notação agora que a gente quer caracterizar e mostrar que, na verdade, também todo morfismo entre espaços localmente anelados vai induzir naturalmente um morfismo entre os corpos residuais em cada ponto, tá bom? Mas para fazer isso vai ser legal a gente inserir uma notação agora que vai ser um jeito de enxergar cada seção de um espaço anelado como se fosse uma função. Mais ou menos como nós fizemos lá no espectro primo, quando a gente começou a trabalhar com a noção, quando a gente provou o teorema do zero de Hilbert para o espectro primo, a gente deu um jeito de olhar para cada elemento de R como uma função que associava a cada ponto do espectro primo, F de P, a classe de F no anel quociente R por P. A gente fez isso. Aqui a gente vai fazer algo parecido, só que usando os Stokes e o corpo residual, onde nós estaremos trabalhando, tá bom? Então eu vou definir essa notação para a gente começar a trabalhar, a estudar melhor como que se comportam esses morfismos localmente anelados. Nós vamos caracterizar quando que um morfismo de espaços anelados é localmente anelado, tá? Tem algumas condições envolvendo essa maneira de enxergar pontos, elementos das seções como funções que vai ajudar um pouquinho nessa caracterização, tá bom? Então eu vou apagar aqui para a gente continuar. Então a notação vai ser essa daqui, ó. Vou partir de um espaço localmente anelado, seja X, X, OX, um espaço
localmente anelado e P ponto em X, tá? E aí a gente para cada aberto U de X, a gente vai fixar uma anotação aqui que vai ajudar a gente a fazer algumas coisas. Para cada U aberto em X, a gente fixa esse morfismo aqui, ó. Denotamos como delta PU, o morfismo que sai das seções do OX de U e leva no stalk OXP, que é um anel local, pela definição, né, pela hipótese aqui na definição, que associa cada seção alfa no germe, nesse aberto U, alfa, que está em OXU, o germe de alfa no ponto P. Tá? É um morfismo canônico, né, entre a seção e o OXP. Aqui eu estou denotando por delta PU. Tá bom? E aí, a gente pode olhar agora para cada alfa em OXU, a gente vai definir o seguinte, ó. Algo parecido com o que a gente fez antes, lá no espectro primo. Só que lá eu pegava num anel, né? Aqui eu estou pegando no anel também, mas é numa seção. Para cada alfa seção nesse aberto U, a gente define uma notação. Alfa de P, vou colocar aqui mesmo, né? Alfa de P para nós é quem? Vai ser a classe desse carinha aqui, ó, delta PU de alfa, que é a forma de olhar o alfa aqui no stalk, né? Eu estou olhando para o germe dele em P. Então isso é um elemento do OXP. E já que isso aqui é um anel local, ele tem o seu único ideal maximal, então eu posso olhar para a classe desse representante via esse ideal maximal, tá? E aí essa classe agora pertence ao corpo residual de X em P, tá bom? Então é só uma maneira, observe que é bem similar ao que nós fizemos lá no espectro primo, tá? Lá nós pegamos, só para relembrar, para cada F em R e P no espectro primo, a gente definiu o F de P como sendo a classe de F pelo ideal primo P aqui, ó, em RP, tá? Só que aqui a gente está olhando, aqui você pode olhar o R, um elemento em R, como alguém que está na seção global, tá bom? E na seção global essas coisas aqui vão funcionar mais ou menos como o que está aqui, certo? Beleza? Então, ótimo. Então é só mesmo uma estética parecida, né? Mas isso aqui é só para relembrar. E aí, a gente vai dizer então, assim como nós dissemos lá que o F de P é zero, se, a gente definiu, né? Se o F pertence ao P, né? Ou seja, se a classe disso aqui é zero, pertence ao anel quociente, aqui a gente define de maneira análoga, tá bom? Nós dizemos, é só uma notação, dizemos que alfa de P é zero, tá? Isso é zero, é uma notação. Se o alfa de P, agora sim, for o zero do corpo residual de X em P, tá bom? Ou seja, se a imagem aqui do alfa por esse morfismo canônico pertencer ao ideal maximal de X em P, tá? Então é uma anotação, e a gente vai usar essa anotação aqui para depois caracterizar quando que um morfismo que envolve dois espaços localmente anelados, mas que a princípio é só um morfismo de espaços anelados, a gente vai caracterizar isso usando igualdades desse tipo, tá? Igualdades dando zero dessa forma, tá? Que vai facilitar lá na frente para provar que uma coisa é um morfismo de espaços localmente anelados, tá bom, gente? E aí, a próxima proposição, a primeira coisa que a gente vai provar é que, primeiro, cada morfismo de espaços localmente anelados induz um morfismo entre os corpos residuais, tá? E no item B, a gente vai mostrar que esse morfismo induzido nos corpos residuais é compatível com essa noção de olhar elementos do OXU, elementos que estão
nas seções de um aberto U, ver eles como funções. Na verdade, é em que o contradomínio é flutuante, né? Porque observe o seguinte, aqui a gente está olhando, a única coisa que a gente precisa é que o P tem que estar em X, né? Em U, e o P tem que estar em U, né? Aqui o P tem que estar em U, né? Para isso aqui estar bem definido. Vamos só fazer uma correçãozinha aqui, ó. Observe que para essa notação fazer sentido, o aberto U tem que conter esse ponto P, né? Então, para cada aberto U de X e P em U, né? Agora sim. E P em U, denotamos, desculpem aí a confusão, tá? Mas não é nada demais não. Denotamos, agora sim, tá? Porque para isso aqui fazer sentido, o U tem que conter o P como elemento, tá? Senão, essa notação aqui não faz sentido, tá? Lembra que essa relação de equivalência é nos abertos que contém esse ponto que eu fixei. Tá? E aí o alfa, como é que a gente está olhando o alfa aqui? Um alfa em OXU, ele tá funcionando como se fosse uma função que sai de U e vai aqui num domínio que flutua, que pega cada ponto P e leva em alfa de P. Tá? Só que para cada ponto P, isso aqui pertence a um domínio, digamos que um conjunto potencialmente diferente, né? com naturezas diferentes, tá bom? Mas não tem problema, se você quiser apelar e colocar aqui a união de todos os corpos residuais, Q em U, K, X, Q, pronto. Não tem problema nenhum, tá? O alfa de P pertence àquilo ali. Então, cada alfa pode ser visto como uma função desse tipo. Tá? Então, os elementos que estão nessas seções de espaços localmente anelados, seções de um aberto U, podem ser vistos como uma função que sai do aberto U nesse conjunto que é flutuante, né? Que é um contradomínio flutuante. Dessa forma, ele não flutua, não. Tá? Mas a gente não vai ficar escrevendo isso não. A gente, na verdade, está interessado nisso aqui, ó, quando que isso aqui é zero. Tá? Mas aí a gente vai ver que o morfismo entre corpos induzido por esse morfismo de espaços localmente anelados, um fixado, ele vai ser compatível com essa definição de enxergar as seções como funções, tá? Dessa forma como nós fizemos. Então essa é a próxima proposição que nós vamos enunciar agora. Proposição. Eu vou supor então que F é um morfismo de espaços localmente anelados, tá? Ou seja, F de X em Y, um morfismo de espaços localmente anelados. Tá? E aí, item A. A gente vai trabalhar com o ponto P fixado. Bom, isso. Não, item A a gente fixa o ponto P. Então, para cada ponto P em X, essa função aqui, ó, isso aqui já está muito pequeno, você diz. Essa função aqui, eu vou denotar por F sustenido P barra, tá? Bem carregadinha a notação mesmo, tá? Mas é só para diferenciar do morfismo entre os estoques. Tá? Então isso aqui vai ser um morfismo entre os corpos residuais. Kappa, né? Kappa Y F de P, no kappa XP, e ele vai fazer o quê? Isso aqui é um anel quociente, né? Do estoque do Y F de P pelo seu ideal maximal. A gente vai definir essa função aqui, ó, que eu vou dar de espaço. Ó. Vou pegar então alguém dessa forma, o alfa P, né? É um elemento clássico do AY F de P, e aí a classe disso, via o único ideal maximal do estoque de Y F de P, e vou levar isso em quem? Já que isso aqui está no O Y F de P, eu vou levar isso no F sustenido P do U alfa P, certo? Agora isso aqui está lá no OXP, porque isso aqui é um morfismo induzido entre os estoques, e vou tomar a classe disso via M, via o seu ideal maximal, MXP, né? Aqui talvez poderia ter ficado melhor, né? Para ver melhor. É a classe disso via MXP, tá? Pronto. Então isso aqui nós vamos mostrar que é um morfismo de corpos
certo? E no item B, o que nós vamos mostrar? No item B nós vamos mostrar que se eu pegar um alfa, se eu pegar um V aberto em Y, P, alguém que está em V, tá? E alfa, alguém que está na seção OY de V. Então vamos ver o que acontece. Ó, eu posso falar do alfa de P, certo? O alfa de P, ele é um elemento, para a gente pensar direitinho aqui, ó. O alfa de P, por definição, ele é um elemento que está aqui, ó. Isso aqui nós definimos como sendo o V alfa P na verdade, eu vou ter que pegar um P no Y, se eu não me engano. Um P em F é menos 1 de V. Isso. O P precisa estar em X, né? Então, se isso aqui acontece, P pertence a F menos V. Agora sim. Isso aqui acontece. Então, aqui é no F de P, tá? Eu posso aplicar o alfa no F de P. Alfa do F de P. Alfa do F de P é isso aqui, ó. É a classe disso via MYF de P, certo? Isso aqui é o alfa de F de P, que é alguém que está no domínio aqui, certo? Não sei porque eu coloquei V aqui, né? Pode ser U. Vamos manter U, né? Para ficar mais coerente. Não precisa ser V, não. Pode ser U. Essas loucuras da anotação que eu não sei porque que às vezes eu faço isso. Pode ser U aqui. Psicologicamente falando é melhor, né? Então, olha só, o F de P é um ponto que está em U, então o alfa F de P, por definição é isso daqui, né, que é o delta U F de P, a classe disso. E aí, a gente pode aplicar esse cara, já que ele está aqui, ó, eu posso aplicar o F sustenido P barra disso. Então, eu posso pegar o F sustenido barra de P e aplicar nisso. Isso vai dar um elemento agora aqui no KXP, tá bom? O que nós vamos provar é que isso aqui é a mesma coisa. Ó, a gente já pode provar até aqui direto, o item B. Olha só o que vai ser isso. A gente já vai mostrar o enunciado do item B com demonstração. Vamos colocar aqui, ó, demonstração. Vai ficar faltando o item A, né? A gente vai provar. Demonstração do item B. F sustenido P do alfa de F de P, por definição, quem é? Isso é o F sustenido P, pela definição, ó, é o F sustenido P disso, né? Aí olha para onde que isso aqui está sendo levado. Está sendo levado aqui, ó, no F sustenido P do germe de U alfa P mais MXP. Tá? Só que isso daqui, por definição, esse morfismo induzido aqui nos stalks, isso aqui é o Fm, é o F a menos 1 de U, F sustenido U de alfa, certo? Mais MXP. Agora, isso daqui, ó, é justamente, quer ver? É olhar para essa seção que está, observe que se o alfa está aqui, ó, o F sustenido U de alfa está no O x F a menos 1 de U, certo? E aí, como o P está no F a menos 1 de U, eu posso aplicar essa seção em P. Eu tenho uma definição disso. E é justamente o F sustenido U de alfa aplicado em P. Isso aqui, aplicado em P, é justamente isso daqui. Tá? É justamente isso daqui. Tá bom? E o enunciado é justamente esse. Tá? O enunciado do item B é isso daqui, ó. Então, tem essa simetria aqui, ó, tem uma certa comutatividade. O F sustenido P do alfa de F de P, isso aqui vai ajudar a gente depois. Isso aqui é igual a seção F sustenido U de alfa aplicado em P. Tá bom? Então a gente tem essa simetria legal entre a seção induzida e o morfismo de corpos induzido pela F. Tá? E aqui, antes de anunciar, a gente provou.
Tá bom? Só para ver, só para vocês verem como que é natural esperar que isso aconteça, tá? Calcula isso e vê o que dá, tá bom? Então a demonstração do item B já está aqui, tá? Então a gente não precisa fazer mais. Então a proposição que a gente quer provar agora é essa, tá? Se a gente provar o item A, o item B está demonstrado já, tá bom? Então o item B, ok. Vamos provar o item A agora, tá bom? Vamos fazer isso então. Eu vou apagar esses dois quadros aqui agora, porque o item B a gente já tem, era uma coisa que eu queria que vocês vissem que é verdade, que a gente vai usar lá na frente, tá bom? Então agora eu vou apagar o item B, tanto o enunciado quanto a demonstração, e a gente prova o item A. Então, demonstração. No item A, a gente precisa provar basicamente que primeiro que isso aqui está bem definido, né? Que não depende do representante de classe. Então, olha só, o que vai acontecer? É bem fácil. Ó. Por exemplo, primeiro, f sustenido P barra está bem definido. No sentido de não depender do representante de classe. Como é que a gente prova isso então? Eu nem preciso dessa cara aqui na verdade, tá? Eu vou pegar dois elementos quaisquer aqui que tem a mesma classe e a gente vai mostrar que eles são iguais aqui, tá? Então, ó, sejam, só para não pesar a notação à toa, sejam U e V pertencentes ao OXP, né, que é quem eu estou quocientando aqui, aliás, OY F de P, tais que o U mais MY F de P é igual a V mais M y f de P. Suponho que isso aconteça. O meu objetivo é mostrar que o f sustenido P de U, a classe disso, é igual à classe do f sustenido P de V em relação a esse ideal maximal. Tá? Aí com isso nós teremos a boa definição dessa função. Perfeito? Bom, mas se eu tenho isso daqui, ó, logo, se eu, pela definição de igualdade, na verdade, conclusão, né, de igualdade de classes, a diferença entre esses caras está nesse ideal maximal, tá? E aí, se a diferença desses caras está nesse ideal maximal, como isso aqui acontece, ó, como o morfismo é local, e aqui a gente vai precisar disso, esse morfismo aqui, ó, lembra, ele é igual, desculpa, esse ideal maximal, lembra que eu tenho esse morfismo aqui, ó, f sustenido P sem a barra, OY, f de P e OXP, certo? Eu tenho esse morfismo induzido. E aí eu estou supondo que esse morfismo é local para cada ponto P. Então isso quer dizer que quando eu puxo esse morfismo aqui, o ideal maximal daqui, ele é justamente o ideal maximal daqui. Tá? Então uma vez que esses caras estão aqui, eles também estão aqui então, no F, na imagem inversa do morfismo induzido do MXP. Tá? Agora, se esses caras estão nessa imagem inversa, isso significa que se eu aplicar o F sustenido P em U menos V, isso tem que estar no MXP. Tá? E aí, isso aqui significa então que a diferença do F sustenido P de U menos a diferença do F sustenido P de V pertence ao MXP. E, portanto, só fechar aqui esse rascunho. Portanto, se a diferença desses caras está aqui no MXP, então o F sustenido PU, a classe dele via esse ideal maximal é igual à classe de V, de F sustenido P de V via esse ideal maximal e, portanto, essa função está bem definida. Tá? Aqui eu acho que eu enunciei de um jeito desnecessariamente pesado a notação, tá? Porque para definir essa função eu não preciso de olhar explicitamente para os representantes de classe como germe, tá? A gente pode definir essa função assim, ó, só a cara dela. Não estava errado não, mas fica mais fácil assim, ó. A classe de um U mais MYF de P. Tá? O U aqui está no OX, está no OYF de P. E levar isso aqui no F sustenido P de U mais MXP. Tá? É a mesma coisa que estava aqui antes. A diferença é que agora está numa notação um pouco mais enxuta. Tá? Não precisa
de toda aquela notação para definir essa função aqui não, tá? E fica até mais natural porque a gente observa rapidamente que isso aqui nada mais é mesmo do que uma coisa absolutamente induzida pelo morfismo entre os históricos, tá bom? Então isso aqui prova que a função está bem definida, tá? Agora, que ela é um morfismo de anéis, é fácil porque o f sustenido p é um morfismo de anéis, tá? Então, que ela preserva a soma e o produto e leva unidade na unidade, segue do fato de que o f sustenido p já satisfaz isso. Então, a f sustenido p barra já é dessas propriedades da f sustenido p, tá bom? Então, é bem fácil mesmo. Vocês podem fazer como exercício, mas é muito fácil, tá? Como f sustenido p é um morfismo de anéis, então o f sustenido p barra herda naturalmente esta propriedade. Beleza, gente? Então, fechamos a proposição, essa proposição. O item A é esse morfismo de corpos, né? E bom, se é um morfismo de anéis e os corpos e os anéis são corpos, você tem então um morfismo de corpos, né? E o item B era aquela coisinha lá, né, do f sustenido U de alfa aplicado em P, é a mesma coisa que o f sustenido barra no alfa de P. Tá? Essa simetria que tem entre os morfismos nas seções com o induzido no corpo residual dos morfismos dos Stokes, tá bom? E aí a gente vai usar essa proposição agora para caracterizar quando que um morfismo de espaços anelados entre espaços localmente anelados é um morfismo de espaços localmente anelados. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, finalmente, a última proposição desta aula. Eu vou supor que eu tenho, então, dois espaços que são localmente anelados. Espaços localmente anelados. E seja f de x em y um morfismo de espaços anelados só, tá? Um morfismo de espaços anelados. Certo? Então, olha só o que vai acontecer. Então, esse morfismo aqui de espaços anelados é um morfismo de espaços localmente anelados somente se uma coisa aconteceu. Então, f sustenido é um morfismo de espaços localmente anelados tá? Se somente se essa condição aqui for satisfeita, ó, para todos o aberto em y, vou colocar assim para ser mais rápido, aberto em y e p pertencente a f a menos 1 de u, tais que, lembra que, e alfa, né, tem que pegar uma seção também arbitrária aqui, tira o e aqui e bota uma vírgula, para todo aberto aqui em y, não é o linha não, tá? É o mesmo. Para toda aberta em y, p aqui e alfa, uma seção em OY de u, tal que, tais, né? Tais que, olha só, lembra que se alfa é uma seção de u, eu posso aplicar alfa, tem uma definição para isso, no f de p que está em u, né? Se isso aqui for zero, então tem-se que o f sustenido u de alfa em p tem que ser zero. Tá bom? Essa é a condição. Tá? Isso aqui é uma maneira de caracterizar quando que o morfismo de espaços anelados ele é um morfismo de espaços localmente anelados. Tá? Toda vez que isso aqui acontecer, toda vez que a imagem do alfa
é zero nesse ponto. A imagem da seção correspondente ao alfa lá no OX, no ponto P, tem que ser zero também. Tá? Segundo as definições que nós demos do que significa isso ser zero. Né? Isso tem muito a ver com uma seção específica, com o germe de uma seção específica pertencer ao ideal maximal do anel envolvido. Tá? Então, como é que a gente prova isso? A ida é um pouquinho mais fácil, a volta não é muito difícil, mas exige mais um pouquinho de conta. Então vamos começar no mais fácil primeiro. Tá? Na ida, eu tenho que o morfismo F é um morfismo de espaços localmente anelados. Tá? Então, por hipótese aqui, ó, por hipótese, nós temos o seguinte, ó, se eu pegar se eu pegar coisas dessa forma, né, vamos escrever isso tudo de novo, né, fica melhor. Quero provar que essa condição ocorre. Então sejam, vamos lá, né, minha agonia, eu tenho que escrever. Sejam U com aberto de Y, P na imagem inversa de U e alfa na seção do AY de U, tais que o alfa de F de P é zero, certo? E o que isso significa? Ou seja, agora vamos explicitar isso um pouco melhor. Isso significa, como é que a gente definiu o alfa de F de P? Isso é a classe do U, que é o aberto de Y, alfa, que é a seção do AY, F de P, que pertence a U, né, porque o P está na imagem inversa. Quando eu olho para essa classe aqui via o ideal maximal do anel local onde ele está, isso aqui é o zero desse corpo residual, né? Então isso aqui está me dizendo basicamente que o U alfa isso aqui é o alfa de P, né? Então isso aqui está me dizendo basicamente que o alfa de F de P é igual ao zero do corpo residual do kappa YF de P. Tá bom? Eu compliquei um pouquinho aqui, não precisava, né? Isso aqui dizer que o alfa de F de P é isso, dizer que o alfa F de P é o zero da classe residual, tá? Não precisa disso aqui. Elimina isso aqui. Não está errado, mas não precisa, tá? Dizer que alfa de F de P é zero, nós definimos assim, né? O alfa do F de P é um elemento neutro desse corpo residual. Tá bom? Então eu quero provar isso aqui, ó. Tá? Eu quero verificar que essa condição é satisfeita. Logo aí vai ser fácil, porque ó, o F sustenido pela proposição anterior, o F sustenido alfa aplicado no ponto P é a mesma coisa que o F sustenido P induzido nos corpos, certo? Do alfa F de P. Nós provamos isso na proposição anterior, certo? Isso é igual a isso. Só que o alfa F de P, pela hipótese, é o elemento nulo desse corpo residual. Então isso aqui é o F sustenido P no elemento nulo do domínio dele, KY no F de P. Bom, isso aqui é um morfismo de anéis, isso aqui necessariamente tem que ser zero, tem que ser o zero do contradomínio, que é o KXP, tá? Mas dizer isso aqui, que esse cara é o zero desse corpo residual, é a forma como nós definimos que essa seção aqui, aplicada no ponto P, é zero. Tá? Isso é zero quando a natureza desse elemento, né, como alguém que está no corpo residual de X em P, é o elemento neutro desse corpo. Tá? Então isso aqui é zero. Tá bom? Então é bem facinho, observe que a proposição anterior resolve facinho essa saída pra gente. A volta a gente vai usar a proposição anterior também, mas a gente vai precisar provar mais um pouquinho de coisas. Tá? Então eu vou apagar isso que a gente fez. O azulzinho não está errado, só lembrando, tá? Só é desnecessário, pode pular direto para cá. Tira esse implica aqui, né? Ou seja, isso acontece e agora isso vai. Tá bom? Então tá certo, tudo certinho, eu acho, né? Acho que tá certo. Vamos provar a volta então. Então na volta eu tenho que mostrar que os morfismos induzidos são morfismos locais, né? Então vou pegar um PNX qualquer, considere o morfismo local. Opa, o morfismo, né? Não sei se é local ainda. Morfismo induzido, F sustenido P, que sai do YF de P,
no XP, tá? Vamos mostrar, a gente tem que mostrar, para mostrar que isso aí é um homorfismo local, a gente tem que mostrar que o F sustenido P a menos 1 do MXP é igual ao MYF de P, tá? Primeira coisa que a gente observa, então, a primeira inclusão, uma das inclusões é mais rápida. A primeira inclusão, olha só, como o MXP é um ideal primo, porque ele é maximal, é um ideal primo do OXP, então nós já vimos que a imagem inversa de ideais primos é um ideal primo, né? Então a imagem inversa do F sustenido no MXP, como isso aqui é um homorfismo de anéis, eu quero mostrar que é local, mas é um homorfismo de anéis, isso aqui então é um ideal primo, do OYF de P, certo? Logo, um ideal próprio. Um ideal próprio do YF de P. Certo? Com isso, se ele é um ideal próprio, ele está contido em algum ideal maximal, mas o OYF de P é local, ele tem um único ideal maximal. Tá? Então ele tem que estar contido nesse único ideal maximal. Tá? Então, como MYF de P é o único ideal maximal do OYF de P, então, necessariamente, o F sustenido a menos 1 do MXP tem que estar contido no MYF de P. Tá? Então, essa inclusão foi. Tá? Agora, a outra inclusão. Vamos provar a outra inclusão. Vou pegar alguém aqui, então, aqui no MY de P, né? MYF de P. Então, seja alguém que está no MYF de P, tá? Como ele está no OYF de P, podemos escrever U como um germe de um aberto U e um alfa e um P com F de P, né? Com U aberto em Y, alfa, uma seção de U, onde o F de P pertence a U, certo? Ou seja, o P está no F a menos 1 de U. Tá? E aí a gente vai usar a hipótese. A gente tem isso daqui, ó. Observe que como alfa de F de P, por definição, é justamente o U alfa P mais MYF de P. E isso daqui é o U que eu peguei, ó. U mais MYF de P. E o U está aqui, então isso aqui é o zero, certo? Isso aqui é o zero do corpo residual, KYF de P. Então, por hipótese, como o alfa de F de P é zero, por hipótese, o F sustenido U de alfa aplicado em P é o zero do corpo residual de X em P, tá? Só que isso daqui é justamente, por definição dessa seção aplicada em P, isso é justamente F a menos 1 de U, tá? F a menos 1 de U é F sustenido U de alfa no ponto P, somado com a classe disso no MXP, certo? E eu estou dizendo que isso é zero, é o zero do MXP, tá? Só que isso daqui é justamente o morfismo entre os estoques induzidos aplicado no U, tá? Isso aqui está me dizendo então que F sustenido P de U, isso aqui, ó, U alfa F de P, isso aqui, a classe disso, né? A classe disso é zero. A classe disso é zero.
Só que esse carinha aqui, ó, é justamente o F sustenido P do U mais M do XP igual ao 0 mais M do XP. Isso implica então que o F sustenido P de U pertence ao N do XP. E aí implica então que o U pertence ao F sustenido P a menos 1 do N de XP. Tá? Então pegamos um U qualquer no M, Y, F de P e provamos que ele está aqui. E aí a outra inclusão está ok. E essa proposição está demonstrada. Tá? Então essa é a caracterização de um morfismo de espaços localmente anelados via esse tipo de igualdade, enxergando seções como funções. E aí quando dá zero, no outro lugar tem que dar zero também. É bem legal, isso aqui é uma condição, uma caracterização que ajuda muito a gente lá na frente na hora de fazer algumas contas. E aí na próxima aula nós vamos ver como nós já vimos que cada morfismo de anéis induz uma função contínua entre os espectros, né, dos anéis envolvidos, mas a gente gostaria de, a partir de um morfismo de anéis, construir um morfismo de espaços localmente anelados induzidos por esse morfismo de anéis. A gente já sabe como fazer isso entre os espaços topológicos. Agora a gente vai tentar fazer isso entre os feixes, para que a gente tenha uma maneira de produzir um morfismo entre os espaços anelados dados pelos espectros primos de anéis, tá? De modo que esse morfismo também seja um morfismo localmente anelado, ou seja, em cada ponto você tem um morfismo de anéis locais. Tá? Então é isso que a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Então tenham todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.